de maneira pedagógica pra galera que tá ouvindo. Dá um exemplo de uma guerra hoje, em 2024, e uma arma errada que a pessoa tá usando pra combater aquela guerra. E depois dá dá uma arma certa. Hoje, qual é a guerra que a gente está enfrentando? Primeiro, a guerra entre pessoas. Tá cada dia mais difícil lidar com pessoas. Segunda guerra, a guerra midiática. Cada dia chega uma informação diferente. O mesmo fato tem várias verdades. Terceira coisa, a guerra da comparação. Depois das redes sociais, todo mundo parece estar feliz e ter mais do que todo mundo. A única arma que vence tudo isso, lidar com pessoas, a guerra midiática e a comparação, é a arma da maturidade. Enquanto você não amadurecer, você vai continuar sofrendo nessa guerra. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, me comportava como menino. Agora que sou homem, abandonei as coisas de menino. Primeiro capítulo desse livro novo que eu estou lançando, já estou prometendo para vocês há 2 anos, mas agora vai sair o Princípios Milenares. Primeiro princípio é o princípio da maturidade. Eu começo com esse verso de Paulo falando isso. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora que eu sou grande, agora que eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Aí eu começo com uma pergunta. Você tem quantos anos emocionalmente? Porque às vezes você tem 50 anos de idade e 15 emocionalmente. Você ainda não abandonou as coisas de menino? Você ainda continua olhando pro Instagram dos outros e achando, pô, o cara tem um carro tal, eu não tenho, então trabalha para ter esse carro, para de reclamar. Você ainda tem as coisas de menino, alguém te chama de feio e você fica em depressão? Isso é coisa de adolescente, pô. Não é coisa de adulto. Porque o adulto já se conhece. O adulto já sabe quais são suas fraquezas e suas fortalezas. Ou deveria saber. A falta da maturidade é o que está destruindo o ser humano no mundo de hoje. É a arma que a gente precisa. Não seria possível o Thiago Brunet, que vocês conhecem, existir se eu não tivesse a arma da maturidade. Como é que eu ia lidar com as críticas na internet? Como é que eu ia lidar com os ataques que já aconteceram? Como é que eu ia lidar com os problemas no casamento? Como é que eu ia lidar com os problemas financeiros no caminho? Porque eu tô bem hoje, gente. Eu tô podendo dar uma viajadinha hoje. Anos atrás não podia. E maturidade para ver todo mundo viajando e você não podendo? Sem se comparar, sem sofrer por isso. E maturidade para aprender a dizer não. Para tudo aquilo que você decidiu. Porque uma coisa é impressionante. As pessoas decidem uma coisa, mas não sabem dizer não. Aí aquilo que ela decidiu perde-se. Eu decidi emagrecer e cuidar da saúde, mas não consigo dizer não para doce. Cara, que incongruência, que loucura, que seria... Eu decidi ser de família, mas não consigo dizer não para meus amigos quando me chamam para cervejinha. Final de semana todo eu desapareço, deixo minha família. Não, se você é casado, seus amigos agora não são mais prioridade. Aliás, se você é casado, ninguém mais é prioridade. Quando você casa, estou falando biblicamente, eu não falo o que eu acho, sua família agora é você, sua esposa e seus filhos. Até seu pai e sua mãe são familiares agora. Exato. Você deve honrar eles ainda, honra, né? Temos que honrar pai e mãe. Mas seus tios, seus primos, todo mundo, sua sogra, todo mundo é familiar. Família é o cônjuge e os filhos. Então, até hoje, meu pai, graças a Deus, está vivo, minha mãe já partiu, mas eu honro meu pai como meu pai até hoje. Tudo que eu posso fazer por ele. Mas minha família é a Janine e as crianças. Maturidade, isso. Porque muitas pessoas têm problema no casamento porque não tem maturidade para levar o casamento. Porque muita gente ganhou dinheiro e perdeu porque não teve maturidade para lidar com grana. Tem grana, vê grana, fica emocionado, sai gastando. Não tem maturidade. Esquece que a vida não vai terminar amanhã não, hein? Tem uns anos aí pela frente. Você está investindo direito? Você está pensando isso que você está comprando realmente precisa? Ou é só para satisfazer um desejo da tua alma incongruente com os teus objetivos? Então, a arma da maturidade é o que resolve o problema de hoje. Com maturidade, você não leva qualquer desaforo pro coração, você entende a limitação das pessoas, fica mais fácil lidar com as pessoas, até mesmo as mais difíceis. Com maturidade, você não se compara com ninguém. Com maturidade, você não acredita em tudo que a mídia está falando. Imagina se a gente for acreditar em tudo que a mídia está falando. Pô, o mundo está acabando amanhã. Pela mídia, a Rússia agora vai atacar, a China vai tomar Taiwan e não sei o que. Você fica vendo o jornal todo dia, entra todo mundo em depressão. Então, tem que ter maturidade para entender essa vida, para sobreviver a essa vida. Eu acredito que a arma da maturidade hoje é o caminho para uma vida de esperança. Então, faz um plug aqui na relação da maturidade com paternidade. Eu sei que é uma área que você estuda bastante.
Não é nem que eu estudo, é que eu vivo, né? Que você vive. Porque, assim, pra mim não existe nada emocionalmente falando mais importante do que a paternidade. A maioria das pessoas desequilibradas emocionalmente você vai pegar, as mulheres mais fragilizadas, os homens mais narcisistas, tudo isso tem a ver com paternidade. O pai, ele é a segurança emocional da criança. A mãe é o alimento, tanto de amor quanto o alimento natural. A criança sempre vai ver a mãe como a fonte de amor e a fonte de alimento, mas o pai é a segurança, é o limite, é o destino. O que eu quero ser? Meu pai que vai me falar, meu pai que vai me mostrar. Por que eu não estou com medo? Porque meu pai está comigo, segurança. Quando o pai sai de casa, porque você pode ver que a maioria das separações, quem sai de casa é o pai, 95%. Isso é uma estratégia que, na minha linguagem cristã, tá, com respeito a todas as religiões, é uma estratégia demoníaca. Porque quando o pai sai de casa, 3 coisas a criança perde automaticamente. Primeiro, proteção. Física, emocional e espiritual. Segundo, provisão. Terceiro, destino. Então, tirar o pai de casa é muito estratégico espiritualmente pro lado do mal. Porque a criança, que vai ser a base da sociedade daqui a um tempo, vai crescer sem proteção física, emocional e espiritual, sem provisão, inclusive a financeira. Muitos pais saem de casa e nem pensão, nem o básico eles deixam. E o destino. Precisa dessa convivência com o pai para a criança ter um destino. O que eu faço hoje, meu pai que disse que eu ia fazer. E eu não acreditava quando ele falava. E não era uma coisa que eu queria. Aí sabe como eu comecei a fazer? Quebrando, e a única opção que tinha era treinar pessoas. Meu pai sempre falou isso. Eu falei, não, pai, eu vou ser empresário, vou ter loja, vou ter não sei o quê, vou ter papapá. E aí, quando aconteceu, você lembrou? Depois de um tempo. Depois de um tempo. Demorou uns 2 anos, eu já vivendo isso, falei, caramba, porque meu pai sempre falou que ia acontecer. Cara, mas isso é muito poderoso, porque aquela mensagem repetida que entrou no teu inconsciente, quando foi preciso, ela veio pro teu consciente pela quantidade de repetições dela. Você tá levando pra psicologia, que eu concordo. Mas se você levar para a base bíblica, que é a minha área, teologia, o pai tem autoridade espiritual sobre o filho. Você vai ver na Bíblia várias vezes o pai antes de morrer, Jacó antes de morrer, manda chamar os filhos. Chama os 12 em volta. E bota a mão na cabeça de um e começa a falar, Judá, você vai ser isso, você vai ser aquilo, os reis vão proceder de ti. Todos os reis de Israel saíram de Judá. Então, o pai tinha uma autoridade de declarar sobre o filho. Então, na psicologia também acredito que a ciência corrobora com a fé e a fé corrobora com a ciência. Mas também tem a questão espiritual, do que o pai falar sobre o filho. É por isso que muitas vezes o pai nervoso, ou até mesmo por ser um ignorante, falou, você vai ser um burro, você vai ser um bandido. Pronto. Xingou mesmo o filho. Se ele não virar aquilo, no mínimo, um problema emocional gigantesco, um buraco na alma ele fez naquela criança. Porque a palavra do pai tem muito efeito, psicologicamente e espiritualmente. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo, eu quero repetir isso, que não vai melhorar, mas nós podemos melhorar. Uhum. E para isso a gente precisa seguir alguns passos básicos. Saber quem a gente é, nossa identidade. Quem eu sou? Me chamam... Quantos negócios você acha que me chamam, Joel? O dia inteiro, um por dia, no mínimo. É muita coisa. Eu tenho que dizer mais não do que sim. Por quê? Porque tem coisa que não tem a ver com a minha identidade. Não tem a ver com a minha identidade. Então, assim, eu vou fazer comercial de camarote do carnaval? Não vou. Ah, porque você é crente? Não, porque não tem nada a ver com tudo que eu vivo. No carnaval acontecem o maior índice de divórcios do ano, a maior transmissão de HIV no ano e doenças sexualmente transmissíveis, os maiores escândalos do ano, os maiores acidentes de carro por alcoolismo do ano, por bebedeira do ano. Então, tipo assim, eu não posso promover uma coisa que eu não acredito. Não tem a ver com religião. Eu não acredito que aquilo vai fazer bem pra ninguém. Então, tem que dizer não. Mas é tantos milhões. Mas não é o que eu acredito. Não acredito. Carnaval, eu fiquei na piscina com meus filhos. Foi muito melhor, foi muito mais produtivo. Não fiz mal pra ninguém. Foi o bloquinho da piscina. A gente tem que pensar o seguinte, não é só fazerem mal pra gente, é a gente nunca fazer mal pra ninguém.
Tem que ter esse cuidado. Exatamente. Você vai estar em ambientes em que você pode estar propenso a fazer mal para alguém? Então, assim, eu quero repetir. Às vezes, você tem um problema para resolver, seja no caráter, seja uma tentação, seja alguma coisa. Isso é resolvível, não é disso que eu estou falando. Isso você confessa e abandona, se arrepende. Mas se você já está instalado num estilo de vida que você sabe que está te prejudicando, você precisa buscar ajuda. Psicológica, terapêutica, espiritual. Você precisa sair disso. Não dá para você querer vencer na vida tendo algum vício. Não dá para você vencer na vida tendo dupla personalidade. Vive uma vida em casa e na rua você é outro cara. Não dá para vencer na vida tendo desequilíbrio emocional, você não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com as pessoas. Não dá, gente. Então, se você está assistindo esse podcast, provavelmente você está procurando alta performance, crescer na vida, desenvolvimento pessoal. Então, eu já estou te dando um caminho aqui. O caminho é você descobrir sua identidade, ser fiel a isso, usar as armas certas na guerra certa, não entre em guerra que não é sua. Boa. Não adianta tacar a arma certa na guerra errada também. É, boa. Não entre em guerra que não é sua, mas nas suas guerras leve a arma certa. E a arma que a gente está precisando hoje, no mundo de hoje, é a arma da maturidade. Meu irmão, que trauletada.